Ok, pessoal? Dando continuidade aí à aula anterior, nós temos alguns pontos que eu quero tratar com vocês de forma mais catedrática. Então, Darwin, ele viveu aí entre 1809 e 1882 e ele revolucionou o mundo ao lançar a teoria em seu livro, que é A Origem das Espécies por Via da Seleção Natural. Então, Darwin foi quem realmente deu o pontapé inicial aí e credibilizou a teoria evolucionista com o livro da Origem das Espécies por Via da Seleção Natural. Segundo contam, que eu também não tenho certeza absoluta, ele experimentava, inclusive, algumas espécies que ele encontrava e que era nova aí para o catálogo que ele tinha. O que diz essa teoria? Que os ancestrais das espécies atualmente existentes são considerados descendentes de predecessores diferentes deles e assim por diante. A minha questão com vocês, em algum momento, algum evolucionista disse, eu sempre bato nessa tecla, sempre. Em algum momento, algum evolucionista disse que nós viemos do macaco? Não, em nenhum momento, nenhum evolucionista disse isso. E se algum evolucionista, em alguns momentos que algum evolucionista disse isso, é porque ele não estava apropriado da teoria, tá? Porque a teoria evolucionista não fala que nós viemos do macaco, né? O evolucionismo, ele prega o transformismo, que é a transformação. Ele explica a grande diversidade de formas de vida e rejeita o fixismo. Lembra que nos slides anteriores eu falei da questão fixista, né? De que as espécies elas não mudam as características? Então, quando nós estudamos um pouquinho melhor genética, nós entendemos que isso não é possível. Tanto o fenótipo e o genótipo, eles acabam mudando aí, se adaptando de acordo com o ambiente em que aquele indivíduo está adaptado, tá? Então, segundo o qual o número de espécies é fixo e eles não sofrem modificações, e é aquilo que eu disse para vocês. Quando nós estudamos um pouquinho, só um pouquinho, a genética, nós entendemos que os indivíduos eles sofrem sim alterações. E quais são as evidências do processo evolutivo? Nós precisamos entender um pouco disso. Temos aqui a chamada anatomia comparada. O que é essa anatomia comparada? É o estudo comparado da anatomia de animais e vegetais, onde mostra a existência de um padrão fundamental similar na estrutura dos sistemas de órgãos. E é assim, existem situações não, existem, nós podemos dizer, algumas evidências que elas acabaram sendo descredibilizadas com o decorrer do tempo. Mas vamos entender um pouquinho sobre a anatomia comparada. Então, quais são as evidências que nós temos? Aqui nessa figura mostra, por exemplo, o que está com as cores iguais significa a semelhança nos esqueletos de cada uma dessas espécies. Lembrando que aqui são todos mamíferos, tá? E o que está aqui de amarelo ou alaranjado, você pode dizer, são semelhanças que são semelhanças fundamentais dentro do processo evolutivo. Isso é a anatomia comparada. E aí, mais uma evidência, né, do evolucionismo são os órgãos vestigiais. Esses órgãos, o que é isso? São vestígios de órgãos
que representam restos inúteis de estruturas de órgãos que são grandes e funcionais em alguns outros animais. Belezinha, terceirão? Na próxima aula eu retorno a falar, eu vou retornar com os órgãos vestigiais. Agora, no final da aula, comente, fale sobre a aula, deixe sua pergunta para que nós possamos deixar essa aula muito mais interativa. Beijos, estou com saudades e estamos orando por vocês.